Pensar a educação brasileira nas próximas décadas, especialmente nas universidades federais, propondo caminhos, políticas públicas e interações entre diferentes áreas do conhecimento, considerando avanços e avaliando desafios. Esses foram alguns dos temas do seminário A Educação no Futuro, promovido pela Andifes no Rio de Janeiro, em 17 e 18 de novembro de 2022. O seminário reuniu 150 participantes, além de 8 entidades da educação básica, superior, profissional, pública e privada, ciência e tecnologia, arte e cultura, com interações internacionais, representantes de todos os campos da educação, promovendo o diálogo com as diferentes áreas e segmentos do ensino no país. A nossa ideia dessa diretoria da Andifes, nesse momento, é que nós pudéssemos, pela especificidade do nosso momento, em tantos sentidos, promover vários ciclos de discussão sobre os temas que para nós são tão caros na educação brasileira. Não só a educação superior, é claro, prioritariamente a educação superior, mas não só. Porque um dos sentimentos que nós temos, nesse período passado, em que as universidades tanto sofreram, é que uma das razões do nosso sofrimento é porque havia uma certa narrativa que buscava cindir a esfera do ensino superior das outras esferas do ensino. Então, partindo da premissa que temos que pensar a educação de modo sistêmico, hoje nós temos esse primeiro seminário, de uma série de outros que acontecerão a partir do ano que vem. Depois desse período de grandes transformações, de grandes desafios, como por exemplo foi o desafio da pandemia, nos pareceu absolutamente necessário que colocássemos os olhos para o futuro, que pudéssemos, como um conjunto de reitores e reitoras, mas como um conjunto de instituições, pensar os nossos próximos passos dentro desse novo ciclo. Gastamos todos nós, nos últimos tempos, muita energia combatendo coisas importantes, como a própria Covid, e coisas importantes como os ataques às universidades. Felizmente, parece que agora podemos dirigir nossas energias para a criação, para a construção, para a coletividade, para o avanço da educação, da ciência e tecnologia. Temos aqui hoje reunidos, como já foi citado, representantes do ensino superior que, somados como gestores, representam quase 90% dos alunos do Brasil. Temos representantes da educação básica que, somados como gestores, representam quase 100% dos alunos da educação básica no Brasil. Isso não é pouco, isso é muito relevante para um ambiente como esse. O seminário teve início com a apresentação dos dados do Censo da Educação Superior 2021, feita por Kátia Cristina Vaz, coordenadora geral do Censo. A pesquisadora destacou alguns dados selecionados, como o avanço das matrículas no ensino à distância, as metas do Plano Nacional de Educação e projeções para os próximos anos. E em relação à expansão, eu acho que é um desafio e tanto. Eu acho pouco, a gente tem quase 9 milhões de matrícula, né, no ensino superior, e a gente precisa, até 2024, crescer em 2,5 para alcançar a meta do PNE, né? Eu acho pouco provável, mas quem sabe, né? A gente precisa de política pública para, né, monitorar a expansão e orientar essa expansão da educação superior. A gente viu que nos últimos anos a educação superior cresceu muito, né? Então a gente precisa. Ainda bem que vocês estão aqui fazendo essa discussão e eu espero que vocês tenham, né, boas discussões aqui e que a gente consiga avançar na expansão da educação superior no Brasil. Na mesa à Universidade ontem, hoje e amanhã, o ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Álvaro Prata, fez um breve histórico da evolução das visões sobre a missão da universidade ao longo dos últimos séculos: organizar o conhecimento, educar pessoas e realizar pesquisa. Mas o fato é que essas missões, que organizar o conhecimento, avançar o conhecimento, educar as pessoas, qualificar as pessoas, elas seguem hoje sendo missões que são parte da nossa universidade do século XXI
e a nossa expectativa é que ela possa fazer isso, a nossa universidade hoje possa fazer isso com mais propriedade e mais competência, né? O professor do Instituto de Economia da Universidade de Campinas, Fernando Sarti, ressaltou o papel da universidade pública brasileira como vetor essencial das mudanças estruturais e do desenvolvimento do país. Primeiro, a ideia de que a universidade pública, nós temos que passar essa ideia de que ela foi e continuará sendo um vetor essencial de mudanças estruturais. É uma das poucas instituições públicas que hoje ainda têm essa responsabilidade. Bem ou mal, preservamos esse ativo da sociedade brasileira. Para promover essas mudanças estruturais, que o Prata fez referência aqui, e dizer, nós somos esse vetor de desenvolvimento econômico, social, ambiental, tecnológico, inclusivo e soberano. A universidade tem um papel, ela é protagonista nesse processo de desenvolvimento. A mesa com o tema Expansão, Inclusão e Qualidade do Ensino Superior teve como palestrante Márcia Brito, da União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, que falou sobre a interação entre a universidade e a formação de docentes para as outras etapas do ensino. E pensar essa educação do futuro, então, requer que a gente volte, a pensar naquilo que a Unesco apontou para a gente, agora em 2022, que grande parte do futuro da educação básica depende do trabalho das universidades e vice-versa. Muito do futuro das universidades depende do trabalho realizado na educação básica. Então, essa relação entre a educação básica e a educação superior, ela necessita ser ainda mais reforçada e a gente precisa aproximar as nossas ações, não só com a extensão, não só com o estágio, não, mas efetivamente com as políticas de formação de professores e de profissionais que atuam na educação. A atividade docente e a falta de profissionais na educação básica também foram temas da fala do presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação e secretário de Educação do Estado do Espírito Santo, Vitor D'Angelo. Nós já temos estudos recentes mostrando que em 2040 a gente pode vir a ter um apagão generalizado de professores para a educação básica brasileira. No Espírito Santo, em que há uma atuação também, um território pequeno, mas em nível estadual, existem municípios onde a gente já não consegue encontrar professores de alguns componentes curriculares. Isso é hoje, não é em 2040. Né? A formação de jovens para o mercado de trabalho, a inovação e a parceria entre indústrias e universidades foram ressaltadas por Felipe Morgado, superintendente de Educação Profissional e Superior do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. Um ponto importante que vocês debateram hoje está em relação à inovação. O SENAI, desde 2012, criou os Institutos SENAI de Inovação. Hoje são mais de 1.930 projetos nesses 26 institutos de inovação do Brasil. São 1 bilhão e 900 mil reais investidos em projetos de P&D. O SENAI se pôs à disposição da sociedade para tentar fazer um elo entre a universidade e as indústrias em pesquisa aplicada pré-competitiva. E o que eu fico contente é que a maior parte desses projetos são em parceria com as universidades. Eu tenho certeza que todas as universidades que estão aqui têm parcerias que o SENAI está buscando apoiar esse elo universidade e empresa. Maria Leopoldina Veras Camelo, vice-presidente de Assuntos Acadêmicos do CONIF, detalhou a estrutura da rede de institutos federais em sua fala na mesa Expansão, Inclusão e Qualidade do Ensino Superior. No entanto, o CONIF, ele corresponde aos 3 itens, as 3 instituições primeiras, os institutos federais, os 2 Cefetes e o Colégio Pedro II. Bom, a distribuição da rede federal, ela se encontra mais ou menos como aí está, São 678 unidades, Nós somos
estamos reitores, não temos vice-reitores como as universidades, e nós temos as unidades que são campi, né? Então nós temos aí, no total, junto com as escolas vinculadas, 678 instituições espalhadas, né, na dimensão de um país continental, fazendo aí um trabalho de interiorização da educação, da ciência, da tecnologia, trabalhando com as diversidades que a rede traz, né, culturais, diversidades regionais, muito importante para o desenvolvimento do nosso país. O reitor da Universidade Regional do Cariri, no Ceará, e presidente da Associação Brasileira das Universidades Estaduais e Municipais, Francisco de Lima Júnior, reforçou o papel da universidade interagindo com a educação básica e a formação docente. A valorização da questão da educação básica sendo reconstruída, mas aqui a gente também é tributário da ideia de que ela não é indissociável dos outros níveis de educação, inclusive na última mesa foi dito isso e ao longo de todo o dia, né? Quem é que forma professor, né? Quem é que conduz, né, esse processo de transformação da educação básica, se não as nossas universidades, né, os órgãos e entidades e as instituições que estão presentes nesse evento, né? Elizabeth Guedes, presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares, ressaltou a necessidade de regulação para o funcionamento das faculdades particulares de menor porte no interior do país. Porque quando fala em universidade privada, vocês olham para mim e pensam logo nos grandes conglomerados, na Avenida Paulista, na Bolsa de Valores, mas das 2.500 instituições de ensino particulares brasileiras, quase 2.000 têm menos de 2.500 alunos. São pequenas instituições de ensino, prontas para morrerem se elas não forem auxiliadas pela regulação. No segundo dia do seminário, a mesa Ciência, Tecnologia, Inovação e Sociedade teve a apresentação do vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, Jailson Bittencourt de Andrade, que falou sobre o papel da estratégia de inovação e ciência no desenvolvimento do país. Se fala muito e continua falando nesse momento que o Brasil não tem estratégia nacional de ciência, tecnologia e inovação. E, na realidade, o Brasil tem uma estratégia de 2016 a 2022 e que foi aprovada por aclamação no Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, essa estratégia. E que o título dela é Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Econômico e Social. Então, foi a primeira estratégia que tem junto o desenvolvimento econômico com o social. E na introdução dela se fala em combater os desequilíbrios regionais. A professora da UFRJ, Tatiana Roque, chamou a atenção para o negacionismo, a desinformação e a pós-verdade como problemas globais que desencadeiam uma crise de confiança na ciência. Porque ele não é um problema local, ele é um problema global. Né? E aí, por exemplo, os protestos anti-vacina, por exemplo, rodaram o mundo. Né? Esse é um protesto na Áustria, teve protesto na França, na Bélgica, em locais com outro grau de escolaridade que a gente costuma considerar que são países que se preocupam com a educação, que têm um grau de escolaridade mais elevado, e esses problemas continuaram sendo problemas graves, né? Então, talvez essa questão do negacionismo, que a gente também chama de desinformação, pós-verdade, depois eu posso falar um pouquinho dessas diferenças, ele é talvez não um problema devido à ignorância, à falta de conhecimento, à falta de informação, e sim um sintoma de um problema mais profundo, que é um problema que vários pesquisadores já estão abordando, que seria uma crise de confiança na ciência. A palestra de encerramento do seminário foi proferida pelo ex-reitor da Universidade de Lisboa, Antônio Manuel Seixas da Nóvoa, para quem o melhor que os dirigentes podem fazer pela Universidade do Futuro é criar as condições para que as instituições reconheçam sua própria diversidade e liberdade de iniciativas. O melhor que podemos fazer, como reitores, como dirigentes, como ministros, como responsáveis pela educação, é criar as condições nas nossas escolas para que haja diversidade de soluções e para que haja liberdade de iniciativa na construção dos futuros. Sobre a diversidade e sobre a liberdade, poderia falar-vos agora durante muitas horas, porque as nossas instituições são rígidas, são burocráticas, são iguais.
Não admitimos que as universidades têm que ser diferentes. Não admitimos que têm que ser governadas de maneiras diferentes. Não admitimos que têm que ter projetos diferentes. Que a força das universidades está na sua diversidade e não na sua uniformidade. E não na sua avaliação da mesma maneira e pelas mesmas instâncias e com os mesmos métodos. E também não admitimos que tem que haver diversidade dentro das instituições. Que os professores não são todos iguais. Que não têm que dar todos o mesmo número de horas. Que não têm que fazer todos a mesma coisa. Que eu, professor com 30 anos de idade, não sou o mesmo professor com 40 anos, nem com 50, nem com 60. Que houve momentos da minha vida em que me quis dedicar à pós-graduação e momentos da minha vida em que me quis dedicar à graduação. Que houve momentos da minha vida em que me quis dedicar exclusivamente à pesquisa e momentos da minha vida em que me quis dedicar exclusivamente ao ensino. E por isso essa estrutura de avaliação, essa estrutura de medidas iguais, uniformes, sistemáticas, mata a diversidade das nossas instituições e mata a liberdade de iniciativa. Nóvoa também reforçou o papel das universidades na formação de docentes dos outros níveis da educação. E a minha teoria, a minha tese, é que no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, este compromisso das universidades com a educação pública não tem sido cumprido. Não tem sido devidamente cumprido e que chegou à altura dele ser assumido na sua plenitude. E de ser assumido na sua plenitude, provavelmente, a maneira melhor de o fazer é através da formação de professores de educação básica, que é uma das missões que as universidades assumiram nos últimos 30 anos. Para o professor, a Universidade do Futuro deve priorizar a formação transversal de professores. Porque a formação de professores não é um tema único ou exclusivo das faculdades de educação. A formação de professores é um tema de toda a universidade. Precisamos dos cientistas, dos biólogos, dos historiadores, dos filósofos, dos físicos. Precisamos de toda a gente dentro da universidade que se queira investir e investir-se na formação de professores. Precisamos desta aliança. Uma aliança não para dividir poderes, tão típicos dentro da universidade. Eu fico com isto, tu ficas com aquilo, tu ficas com este bocado, eu tenho um pouco mais, o outro tem um pouco menos, mas para tentar somar presenças em torno das universidades, da formação de professores, para que as universidades públicas assumam, de uma vez por todas, a formação de professores como uma das suas grandes prioridades, talvez mesmo como a sua primeira prioridade. Então, eu quero agradecer à diretoria, agradecer ao Alfredo, a Marcele, ao Evandro, agradecer também ao Dácio, que está se remoendo de não ter podido vir aqui, mas que ajudou muito na concepção aqui do seminário. Eu quero agradecer aos reitores e reitora aqui do Rio de Janeiro. A Denise, o Benedito, o querido Antônio Cláudio, Maurício, Roberto, que fizeram esse pool aqui dessas universidades federais ou das instituições federais aqui do Rio de Janeiro, nos receberam também. Por favor, passe o nosso agradecimento também aos artistas aqui das universidades de vocês que encantaram efetivamente a todos nós. O agradecimento a todos os que acederam aqui ao nosso convite, a todas as instituições, porque assim que foi pensada esse nosso momento, e o faço na pessoa, porque está aqui na minha frente, da minha querida amiga, a Leopoldina do CONIF, mas em nome dela eu quero agradecer a todas as entidades que acompanharam aqui esse nosso seminário. E agradecer, claro, ao conjunto dos nossos convidados, mas também de reitoras e reitores e dirigentes que valorizaram tanto. Tudo bem que o Rio de Janeiro ajuda, né? A paisagem ali na frente ajuda, o tempo ajuda, mas todo mundo aqui de terno, né? Os meninos, etc., né? Todo mundo concentrado aqui num seminário que eu tenho certeza que foi absolutamente marcante para todos nós.